Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Enquanto você encontra, quero dizer que eu, meu esposo, pastor Luiz Carlos, estamos muito felizes de fazer parte da família da Aditac 205. Estamos gratos a Deus por fazer parte desta família. Eu quero aqui aproveitar também para agradecer ao nosso pastor Dorival, pastora Nelma, que me facultam essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Aproveito para saudar todos os obreiros. Sei que na nossa igreja tem muitos pregadores, pregadoras, grandes homens e mulheres de Deus. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Romanos 8, nós vamos ler apenas o versículo 18 de Romanos 8. Diz assim a palavra de Deus: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou ler mais uma vez. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A minha palavra tem como título Além da Dor, enxergando o propósito de Deus nas adversidades. Se eu perguntasse aqui quem já sentiu dor, até mesmo as crianças já sabem o que é dor, né? A dor de um joelho ralado, a dor de um dente ali que é arrancado. A dor faz parte das nossas vidas. Dor física, dor emocional. A dor física a gente consegue de alguma forma tratar com a medicação, amenizar muitas vezes. A dor emocional já é mais difícil, não é verdade? Inclusive, se eu perguntasse se tem alguém com dor agora, nesse exato momento, bem provavelmente que alguém, mais de uma pessoa aqui, poderia erguer a mão para dizer: eu estou sentindo dor nesse exato momento. A dor faz parte das nossas vidas. E se eu perguntasse para vocês assim, se você pudesse escolher, você gostaria de não sentir dor? Se você tivesse essa opção, você gostaria de não sentir dor? Eu tenho certeza que a grande maioria, a princípio, pelo menos, diria que sim. Oh, que coisa boa não sentir dor, já pensou? Mas acontece que a dor que nós sentimos, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Eu estava almoçando com a minha mãe essa semana e ela estava me contando sobre um filme que ela estava vendo, de um médico que tem uma síndrome rara, que ela chama CIPA, essa síndrome rara, insensibilidade congênita à dor com anidrose. E quem tem essa síndrome não sente dor. É uma síndrome tão rara que apenas uma pessoa em 125 milhões tem. Então, essa pessoa pode passar por uma cirurgia, pode ser cortado sem precisar de anestesia, porque essa pessoa não sente dor. E esse homem, nesse filme, tornou-se médico exatamente para aprender mais sobre o seu corpo. E ele trabalhava ali no hospital atendendo uma ala de pessoas com dores crônicas, porque ele queria aprender mais sobre a dor. E aqui nós começamos a entender, meus irmãos, o porquê da dor. Esse homem, ele já tinha perdido o pai dele, que tinha a mesma síndrome, porque normalmente pessoas que têm essa dor não vivem muito. Sabe por quê? Porque a dor é um alerta que algo não vai bem no nosso corpo. É por causa da dor que a gente corre para o médico. É por causa da dor que a gente vai tomar um remédio. É por causa da dor que a gente pode buscar um tratamento. Então, a dor é uma sinalização de que algo não vai bem e nos permite fazer algo para remediar, para intervir. Agora, se a pessoa não sente dor e ela tem uma fratura, e ela tem uma infecção, e ela tem uma inflamação, ela pode morrer porque ela não está percebendo que ela está doente. Então, nessa ótica, você percebe que até mesmo a dor, ela não está ali só para causar um sofrimento, mas ela está ali para sinalizar que algo está acontecendo. E nós precisamos aprender a aplicar essa realidade às nossas vidas,
Mas antes eu quero rapidamente fazer com vocês a exegese do versículo que nós lemos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando o apóstolo Paulo está falando e tenho por certo, ele está querendo dizer nesta frase que ele tem a convicção daquilo que ele está falando. Ele não está falando de algo que ele acha, de algo que ele não tem certeza, mas ele está dizendo, meus irmãos, eu tenho uma convicção, como de alguém que conhece a Deus, como de alguém que viu e ouviu coisas inefáveis, para dizer que os sofrimentos, e o original grego do sofrimento tem o sentido de tribulações, angústias ou experiências difíceis, quer dizer todo tipo de dor que você possa estar vivendo. Eu tenho a convicção que os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Esse termo dá a ideia de temporalidade. Isso quer dizer que os sofrimentos que eu e você possamos passar nessa terra, eles têm um tempo, eles são temporários. E os nossos olhos não devem estar naquilo que é temporário, mas naquilo que é eterno. E ele compara, e ele continua com a glória que há de ser revelada. Da ideia de algo que está oculto e vai ser revelado. Então, quando o apóstolo Paulo diz esse versículo 18 do capítulo 8, ele está dizendo, meus irmãos, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que o sofrimento que você está passando, ele é temporário, ele vai durar um tempo, mas os nossos olhos não devem estar na transitoriedade, os nossos olhos devem estar naquilo que é eterno, a eternidade com Cristo, aonde não haverá dor, sofrimento, aflição e angústia. Então, quando nós olhamos sobre esta ótica, o sofrimento que eu e você possamos passar é nada comparado com a glória que há de ser revelada. É o que Champlin, comentando esse versículo, resumiu bem quando disse: quanto maior for o sofrimento, maior será a glória que podemos ficar esperando para o futuro celeste. Porquanto nos foi prometido que o mais intenso sofrimento será eclipsado pela glória a ser revelada a nós. Meu irmão, eu não sei qual é a dor que você está vivendo neste momento, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar para te lembrar que essa dor, essa angústia, essa aflição ou esse sofrimento não se compara com aquilo que está reservado para mim e para você na eternidade. Ele trouxe você aqui nesta noite para renovar as suas esperanças, para que você tire os teus olhos da dor, da aflição, daquilo que é transitório, e você volte os teus olhos para o alto, para a promessa da vida eterna com Cristo. No lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas, no lugar onde a dor não vai entrar, a aflição, a angústia, o luto e a tristeza, no lugar onde nós estaremos por toda a eternidade com o nosso amado Jesus. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite 6 aprendizados sobre as dores que nós passamos na vida. E o primeiro é: a sua dor tem um propósito. Por mais contraditório que possa ser, entenda que a sua dor tem um propósito. Na ótica que ela nos sinaliza que algo não vai bem, ou nos dar a oportunidade de cuidar, tratar e continuar a viver. E trazendo isso para as nossas vidas também é assim. Tem dores tão grandes que nós passamos e por mais que nós não consigamos compreender, ela tem um propósito. Eu não sei qual é a dor que você está passando hoje. Talvez você está com uma enfermidade que está te fazendo sofrer. Talvez você está passando uma crise no seu casamento, quem sabe até enfrentando um divórcio. Talvez você esteja atolado em dívidas, isso tem tirado a tua paz, o teu sono, trazido angústia para você.
Talvez você esteja com algum problema relacionado aos seus filhos. Talvez você tenha feito escolhas erradas e hoje está colhendo dores das escolhas erradas que você fez no passado. Enfim, eu não sei qual é a dor que você está passando, mas eu sei que há algo que nós podemos aprender nos tempos de adversidade. Eu sei que algo bom pode sair de algo difícil para quem tem Cristo Jesus na sua vida. A sua dor tem um propósito. Talvez hoje você não entenda e talvez vai entender só na eternidade. Mas Deus não desperdiça nada. Ele usa tudo para o nosso bem, inclusive as nossas dores. E da mesma forma que a dor física sinaliza que algo não vai bem no nosso corpo, as dores e as aflições têm algo para nos ensinar. Veja bem, eu não estou aqui fazendo uma apologia da dor e do sofrimento, porque eu creio que Jesus cura. Eu já fui curada, eu testemunhei aqui quando eu vim ministrar uma palavra na oração, da cura que eu tive da enxaqueca, eu já fui curada de várias enfermidades. Deus já me usou para orar sobre pessoas que foram curadas. Mas, meus irmãos, nem sempre a cura vem. Nem sempre a porta se abre, nem sempre um milagre acontece, nem sempre as coisas vão acontecer da forma como nós esperamos, nem sempre o casamento vai estar 100%, nem sempre a conta bancária vai estar satisfatória, nem sempre as coisas vão acontecer como nós esperamos. Muitas vezes nossas expectativas são frustradas, muitas vezes as situações vão acontecer o oposto daquilo que nós esperávamos. Muitas vezes estamos esperando a cura, estamos esperando a porta aberta e a porta continua fechada e a cura não vem. Muitas vezes nós vamos nos decepcionar, e é isso, sobre isso a Bíblia já nos avisava quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porque se aqui no mundo é para tudo estar 100%, para ficar doente e ser curado, para não ter enfermidade, para estar bem financeiramente, para tudo dar certo, a gente já está no céu e não sabe. Mas nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, é aflição, é enfermidade, é luta, é dificuldade, é ingratidão, é injustiça, é dor, é aflição, é situação difícil. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos esse padrão. Acontecia milagres na igreja primitiva? Sim, curas extraordinárias. Mas nós também vemos Timóteo, pastor de Éfeso, com constantes enfermidades. Mas nós também vemos o apóstolo Paulo com espinho na carne que Deus não quis tirar. Mas também nós vemos que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Mas nós também vemos situações assim que nos mostram que situações difíceis batem a porta de crente também, que o dia mau chega na porta de crente também, que situações que nós não esperamos chegam na porta de crente também. E Paulo sabia tanto disso que ele disse: aprendi a viver contente em toda ou qualquer situação, na enfermidade ou na saúde, na bonança ou na escassez, com porta aberta ou fechada, na nudez ou vestido, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a gente pode escolher como é que nós vamos atravessar o tempo da aflição. Como é que nós vamos atravessar o dia mau, o dia da adversidade. Se nós vamos atravessar murmurando, pecando contra o Senhor, cruzando os braços, desanimando, questionando Deus. Ou nós vamos passar pelo dia da adversidade, que deixa eu te falar, você querendo ou não vai chegar se não chegou, porque nós estamos vivendo na terra. Quando for no céu não chega não, mas aqui na terra chega, para mim, para você, para o pobre, para o rico, para todos ele vai chegar, para o crente, para o descrente. Mas quando esse dia chegar, como é que nós vamos atravessar? Murmurando, desanimando, desviando, desistindo de Deus, da igreja, ou nós vamos atravessar na certeza que mesmo que estejamos na prova, no vale, na dor, na dificuldade, nós temos um Deus que caminha conosco. Mesmo que a situação esteja difícil, que a porta esteja fechada, que a cura não vem, que aquilo que esperávamos não manifesta, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. De que forma nós vamos atravessar essa situação? Questionando Deus e murmurando, ou adorando pelo que Ele é e não pelas orações que Ele pode nos atender?
Olha as dores que Paulo passou e o que de bom saiu disso. A dor das chicotadas e da prisão, depois que ele liberta uma menina possessa, renderam a salvação do carcereiro e da sua família. Corpo sangrando, doendo, mas Paulo estava lá adorando. Ele podia estar murmurando e questionando: Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra, por que o Senhor permitiu que isso aconteceu? Ele podia estar lá murmurando, falando contra Deus, mas ele estava adorando em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, e o mover de Deus aconteceu naquela prisão e resultou em grande salvação para o carcereiro e para a sua família. A sua dor tem um propósito e ela pode glorificar o nome do Senhor. A dor do naufrágio que Paulo sofreu, seguido por uma cobra que o picou, resultou na cura não apenas do pai de Públio, na ilha de Malta, mas todos os enfermos daquela ilha foram curados e receberam o evangelho de Jesus, por causa da dor de Paulo. Ele podia estar lá: Senhor, já não basta eu estar preso, tem que ainda acontecer um naufrágio, já não basta estar preso, aconteceu um naufrágio, ainda tem que vir uma serpente. Não, Senhor, o que é isso? Mas não, ele estava lá, como aquele homem que sabia que mesmo em meio à dor, às adversidades, mesmo em meio aos naufrágios e mesmo em meio às coisas dando errado, ele sabia o Deus a quem ele servia, e ele aproveitava a oportunidade da dor para glorificar o nome do Senhor e para levar mais vidas à salvação do evangelho. A dor de Paulo de ter sido apedrejado e ter que se fingir de morto em Listra, mas levantar, continuar pregando, encorajando e fortalecendo os irmãos e dizendo em Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A dor de estar preso antes de sua morte, numa masmorra em Roma, mas foi a oportunidade que Paulo teve em meio à sua dor, abandonado por todos, esquecido por todos, numa masmorra romana, mas ele diz em Filipenses 1,13, foi a oportunidade que eu tive para que toda a guarda pretoriana romana fosse evangelizada. Ao invés de Paulo ficar murmurando ou questionando por que o Senhor permitiu isso, ele usava cada situação de dor, aflição ou sofrimento para glorificar o nome do Senhor. A dor que Jesus passou não foi em vão, ela tinha um propósito. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pela sua ferida, pela sua dor, pelo seu sangue derramado, nós fomos salvos. A dor de Jesus, o sofrimento de Jesus teve um propósito. E eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Não importa qual seja a dor que você esteja vivendo, a sua dor pode glorificar o nome do Senhor. A dor que você está passando não é para te deixar prostrado, é para manifestar a glória do Senhor para outras vidas. O diabo achou que com esse sofrimento você ia ficar prostrado, murmurando, pecando contra Deus, mas você vai usar essa situação para render honras e glórias ao nome do Senhor. Algo de bom vai sair dessa dor, algo de bom vai sair deste sofrimento, algo de bom vai sair dessa situação difícil, porque eu e você não caminhamos sozinhos, mas caminhamos com o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco para nos ajudar nessa trajetória. Segunda lição, a dor nos ensina a confiar e a ser mais dependentes de Deus. Enfermidades severas, choques, tristezas, angústias, desapontamentos, todas essas coisas nos ensinam a depender de Deus. Quantas vezes estamos tão autoconfiantes, somos tão autossuficientes, estamos confiando na nossa riqueza, na nossa conta bancária, na segurança do nosso casamento, no nosso emprego, nos achamos tão bons, nos achamos melhores do que os outros, nos achamos tão independentes. E aí Deus permite um sofrimento para nos lembrar que nós dependemos dEle e que a nossa confiança deve estar no Senhor.
não nas riquezas, não no emprego, não nas situações confortáveis, mas no Senhor. A nossa dependência e confiança tem que estar em Deus. Terceira lição, a dor nos ensina lições. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu estava à beira de uma depressão. Minha vida era dormir chorando e acordar chorando, porque eu estava enfrentando um problema muito difícil, fruto de escolhas erradas que eu fiz. E por causa daquelas escolhas erradas, eu estava sofrendo, chorando, à beira de uma depressão. Estava na casa dos meus pais, a minha mãe vendo aquela situação, aquilo doía demais o coração dela. E ela ia orar e ela fazia oração assim. Vamos ver se alguma mãe aqui já fez oração assim. Senhor, eu não aguento ver minha filha sofrendo assim. Tira a dor dela e passa para mim essa dor. Teve mãe que já orou assim. Eu não aguento ver o filho sofrendo. Tira dele e passa para mim. E quando ela estava orando e chorando, o Espírito Santo repreendeu ela e falou: para de chorar. Essa dor é dela e é uma lição para ela. Se o teu filho está chorando, deixa ele ficar na escola da pedagogia de Deus, porque Deus ensina em meio ao sofrimento, porque em meio à dor nós somos lapidados, em meio à dor nós aprendemos com os nossos erros, em meio à dor o nosso coração se faz melhor, o nosso caráter é lapidado. Deixa a escola da pedagogia de Deus, que muitas vezes, na maioria delas, envolve o sofrimento, para trabalhar do jeito que Deus quer trabalhar, porque Deus sabe o que faz. E é por isso que Eclesiastes 7,3 vai dizer: a tristeza é melhor que o riso, porque aperfeiçoa o coração. São nos momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, que nós vamos refletir, que nós vamos mudar, que nós vamos reposicionar, que nós vamos querer ser melhores. Então, muitas vezes o sofrimento e a tristeza vêm para corrigir coisas em nós, alinhar coisas em nós e mudar coisas em nós. Eclesiastes 7,4 ainda diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que são os dias difíceis que nos ensinam grandes lições. São os dias difíceis de adversidade que nos dão sabedoria. Não despreze os dias difíceis, porque nele você está crescendo, nele você está aprendendo, nele sua fé está sendo fortalecida, nele Deus está te dando raiz, nele Deus está te dando experiência. Não despreze os dias de dor, nem murmure, nem questione, apenas adore e permita que a sua vida seja um testemunho vivo de um verdadeiro servo de Deus, que adora independente das circunstâncias. A lição que nós aprendemos, a quarta lição é: as nossas dores nos tornam mais humanos e mais misericordiosos com a dor dos outros. Vou repetir. As nossas dores nos tornam mais humanos e mais misericordiosos com a dor dos outros. Eu sou filha de policial. Eu cresci ouvindo e vendo coisas. Então eu não conseguia ter muita empatia por pessoas que estavam presas, por família de presos. Eu não tinha compaixão, não tinha empatia, por causa da realidade que eu cresci. Um dia eu estava numa igreja, uma senhora veio me contar que o neto dela estava preso, pediu para eu orar, mas eu não conseguia me identificar com aquilo ali. Até o dia que alguém da minha família foi preso. Até o dia que eu entendi qual é o sofrimento da família que tem alguém que está preso. Até o dia que eu aprendi a ter compaixão, porque eu vivi na pele aquela dor. Eu entendi aquele sofrimento. E aí eu nunca mais deixei de orar por todos aqueles que estão presos e pelas famílias, pelo sofrimento que passa. E isso aconteceu na minha vida mais de uma vez. Eu tive que passar por dores para aprender a ter misericórdia e compaixão. Um dia eu estava pregando num congresso de jovens e no final a pastora preparou um almoço e nós estávamos sentadas almoçando e ela falou assim: pastora Ângela, tem uma mãe aqui que perdeu um filho e ela não se conforma que ela perdeu esse filho. E ela, sabe, eu faço de tudo, mas antes de ser seu filho, é filho de Deus, mas ela não se conforma, sabe? Ela está assim, desesperada. Eu falei: quanto tempo tem que ela perdeu esse filho? Ela falou: 2 meses. Eu: 2 meses?
Mas o luto é uma dor muito grande, vai levar uns 2 anos para começar a melhorar. Imagina a dor de uma mãe que perdeu o filho. Não, pastora, tenha compaixão, tenha misericórdia dela, porque dá para entender o sofrimento dela. E naquela hora eu pensei assim, que Deus não lhe faça passar por um sofrimento para ela entender o que é perder um filho. 6 meses depois, eu vejo a notícia que ela estava de luto, porque havia perdido um filho. Meus irmãos, eu sei que é duro de ouvir, mas eu quero que nós entendamos que nós temos que aprender a ter compaixão e misericordiosa da dor e do sofrimento do outro. Que Deus nos livre de ter que passar por dor ou sofrimento para entender o que é a dor do outro. O apóstolo Paulo diz assim: nos últimos dias virão de tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmo. O amor se esfriará. Sabe o que é isso? Uma geração que não se compadece, que não tem misericórdia. E o Senhor nos chama como igreja a olhar a dor do outro e nos compadecer. A olhar a dor do outro e estar disposto a fazer algo. A dor do outro tem que nos doer também, porque nós somos um só corpo, vivemos em unidade. Então, se o outro está sofrendo, eu tenho também que ter compaixão e sofrer, porque era isso que Jesus fazia, e nós precisamos ter um olhar de compaixão e sofrimento com a dor do outro. Então, o sofrimento nos ensina a ser mais humanos, misericordiosos com a dor do outro. O ponto 5 diz assim: Jesus conhece a sua dor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi provado. Jesus foi um homem de carne e osso como eu e você. A única diferença é que ele não pecou. 100% homem, 100% Deus. Jesus sabe o que é fazer o bem e receber ingratidão. Jesus sabe o que é dar amor e receber ódio. Às vezes você acha que Jesus não sabe o que é a sua dor, não sabe o que você está passando. Jesus sabe o que é ser traído por um amigo. Jesus sabe o que é sentir angústia, e angústia tão profunda, a ponto de suar gotas de sangue. Jesus sabe o que é ser humilhado, porque ele foi esbofeteado, cuspido, escarnecido. Jesus sabe o que é ser incompreendido pela própria família, que achavam que ele estava louco e queria prendê-lo. Ele sabe o que é ser julgado, ele sabe o que é ser abandonado, e não apenas abandonado, ele sabe o que é ser negado, como ele foi negado. Jesus conhece a dor física, porque cravos foram enfiados nas suas mãos e nos seus pés, e uma coroa de espinhos rasgou a sua cabeça. Jesus sabe o que é sofrer. Sobre ele o profeta Isaías disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por isso o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para te lembrar: Jesus conhece a sua dor. Não pense que Jesus é indiferente, ele sabe o que é sofrer, ele conhece a sua dor, porque ele conhece a sua dor, porque o texto que nós lemos em Hebreus diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, não, ele se compadece não apenas porque ele é um Deus compassivo e misericordioso, mas porque ele sentiu na pele o que é dor física e o que é dor emocional, e é por isso que eu e você podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aproximar com a confiança de um filho que tem certeza que é amado, mesmo quando tudo estiver dando errado. A certeza de que é amado quando a enfermidade bater a porta, as dores, as aflições, as angústias da vida, e ter a certeza que vai receber misericórdia e encontrar graça para ajudar no que for preciso.
Entenda de uma vez por toda isso, meus irmãos, escute bem. Cristianismo não é ausência de problemas, é a promessa de Deus em todo o tempo. Eu vou repetir, cristianismo não é ausência de problemas, é a certeza da presença de Deus o tempo todo. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a comunhão, até o fim dos tempos. Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei um Consolador que estará convosco. O pastor Luiz Carlos, quando ele ministra, tem uma palavra que ele diz, você sabe o que você ganha quando você aceita Jesus? Não é um carro, uma casa. Não, é uma cruz para carregar. Cristianismo não é ausência de sofrimento, mas é a certeza que nós vamos ter Deus, o Espírito Santo, caminhando conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, enxugando, nos consolando e fortalecendo para atravessar o que for preciso. Nessa vida você pode perder a tua saúde, mas o teu selo de filho ninguém pode tirar. A vida pode tirar um ente querido seu, mas não pode tirar o amor de Deus por você. Você pode perder bens materiais e relacionamentos familiares, mas ninguém pode arrancar a presença do Espírito Santo de Deus de dentro de você. Sabe qual era, rapidamente um parênteses, a diferença entre Davi e Saul? Saul tinha medo de perder a coroa. Davi tinha medo de perder o Espírito Santo de Deus. É por isso que Davi estava sempre orando, dizendo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Senhor, eu posso até perder essa coroa, mas a tua presença eu não quero perder. É isso que nós precisamos entender. Para de ouvir mensagem que diz que tudo vai dar certo, que todas as portas vão se abrir, que a enfermidade vai embora, porque tudo, não, irmão, nós estamos na terra, pode dar tudo errado, pode a gente morrer de uma enfermidade, mas vamos morrer com Cristo, vamos morrer selados, vamos morrer e acordar na eternidade, aonde Cristo está. Pode vir dias maus, tempestade, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e a nossa fé não é em vão. Pode tudo dar errado. Às vezes eu ouço pessoas pregando púlpito, aumente suas expectativas, que meu irmão, abaixa as expectativas, que nós estamos na terra, não é no céu, não. Pode tudo dar errado, mas nós sabemos a quem nós servimos. E Ele nos dará graça, como deu graça a Paulo. Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. Não tiro, a minha graça te basta. A minha graça, é isso que a gente precisa. O louvor cantou aqui 2 vezes, louvores sobre graça. O que nós precisamos é graça. Aproximar com confiança do trono da graça, para receber graça, para enfrentar o que for preciso. É isso que nós precisamos. E eu quero declarar sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Você está recebendo força, misericórdia e graça para enfrentar essa dor, essa aflição e essa adversidade. Você chegou aqui desanimado, prostrado, pensando em desistir, pensando em parar, questionando Deus, murmurando, mas você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui adorando, glorificando, na certeza que você é filho amado mesmo quando as coisas não derem certo, que você é filho amado mesmo quando sua oração não for respondida como você esperava, que você é filho amado e o seu destino é o céu. Tira os olhos daquilo que é transitório e coloca os olhos naquilo que é eterno. A vida é eterna com Cristo. E para concluir, eu termino dizendo, o último ponto, 6º, a dor não é o fim da sua história. O céu sim. A dor não é o fim da sua história. O céu sim. Eu lembro um testemunho que eu ouvi de uma irmã. O pai dela era diabético e tinha amputado o pé.
E ela estava ali na cozinha chorando e questionando Deus, Senhor, por quê? Por que que o Senhor não curou? Por que que o Senhor permitiu amputar esse pé? E chorando e questionando com Deus. E ela ouviu o Espírito Santo falar, para de chorar, ele vai entrar no céu com as 2 pernas. Para de chorar, porque pode perder até a perna aqui nessa terra. Mas lá no céu, ele vai entrar caminhando com as 2 pernas. Você entende, meus irmãos? Isso que é a nossa esperança. O que acontecer aqui nesse mundo caído, corrompido, doente, não tem nada a ver com aquilo que nos está preparado na eternidade. Aqui nessa terra, prepara para enfrentar guerra, enfermidade, dificuldade, mas fica firme, porque na eternidade a palavra dor não existe, o sofrimento não entra, a tristeza não tem espaço, será eterna alegria na presença do nosso amado sumo sacerdote Jesus. É por isso que Paulo escreveu ao bispo de Creta, Tito, no capítulo 2, versículos 13 e versículo 14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Coloque-se de pé nesse momento. Os nossos olhos têm que sair da dor, do sofrimento, da aflição, dos problemas, da dificuldade. Os nossos olhos têm que sair do que é transitório. E nós precisamos olhar para a promessa da sua vinda. E nós precisamos olhar para a promessa de que um dia estaremos com Cristo. E eu termino lendo Apocalipse 21, os versículos 1 a 7. Na certeza que nós temos a Bíblia como regra de fé e que tudo aquilo que a Bíblia diz para nós é uma verdade absoluta. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva tornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ouça o versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E por fim, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não importa a dor, o sofrimento, a angústia, a enfermidade. Permaneça firme, porque o vencedor vai entrar na vida eterna com Cristo. Não importa a situação difícil, a angústia, a aflição. Porque nós temos um Deus que se compadece de nós, que conhece o que é sofrer e que nos ajuda em meio à nossa angústia. Eu quero saber aqui, quem está aqui nesta noite, está passando uma dor, uma aflição, um momento difícil de angústia. E você tem estado com seu coração pesado. Quem aqui está passando uma aflição? Dê assim um sinal com a sua mão. Alguém que está passando um momento difícil. Dê um sinal assim com a sua mão. Você que está passando situações difíceis. Vocês que deram assim com as mãos, eu gostaria de chamar vocês virem aqui na frente, porque nós como igreja vamos estar orando. E eu creio, pastor Aijalon, que Deus, Jesus pode curar hoje, pode mudar hoje, mas eu creio que se não for hoje essa cura, Jesus vai te dar graça para suportar essa dificuldade, para suportar essa adversidade. Você que precisa de uma visitação especial do Senhor, vem aqui nesta noite, porque nós vamos estar orando. Eu não sei se tem costume aqui, os obreiros poderem estar impondo as mãos, as irmãs do ciclo de oração ajudando a orar. Mas nós vamos orar.
Você entende que esses irmãos aqui estão em sofrimento? Você pode se compadecer do sofrimento deles? Então nós vamos orar para que o Senhor conceda a eles força e graça para enfrentar o que for preciso. Eu quero saber ainda se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de estar entregando a sua vida neste momento. Eu não posso prometer que você não vai ter carro, casa, nada assim aqui da terra, mas eu posso prometer que com Cristo você vai ter a vida eterna. Tem alguém aqui nesta noite para se reconciliar ou para entregar a sua vida a Jesus? Dê assim um sinal com a sua mão e nós vamos estar orando com você. Na certeza que você saiba que ainda que você enfrenta adversidades e dificuldades, você vai ter um Deus para caminhar com você. Alguém dê assim um sinal com a sua mão e nós vamos estar orando. Não tem? Então nós vamos orar aqui por essas pessoas. Os obreiros vão estar orando. O Espírito Santo de Deus está aqui, visitando, renovando, fortalecendo, encorajando, enxugando lágrimas. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu creio que nesta noite o Senhor pode operar milagres. Eu creio que nesta noite o Senhor pode curar, libertar. Eu creio que nesta noite, Senhor, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, milagres, abrir portas. Mas, Senhor, eu creio também que o Senhor pode fortalecer na caminhada durante o sofrimento, a provação, a angústia. Que o Senhor pode dar graça a essas pessoas para enfrentarem toda e qualquer situação. Eu creio que o abraço do Espírito Santo de Deus está descendo agora e renovando as forças e trazendo consolo. Vidas que chegaram aqui desesperançadas estão sendo renovadas em esperança. Vidas que chegaram aqui abatidas estão sendo renovadas na alegria do Espírito, porque na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. Espírito Santo de Deus que consola, Espírito Santo de Deus que renova, Espírito Santo de Deus que fortalece, Espírito Santo de Deus conceda graça a essas pessoas para enfrentar o que for necessário, para que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, e para que possamos estar eternamente com Cristo. Eternamente com Cristo. Que Deus nos abençoe. Canturi Mikepio Sumanaya Kachuri